Bom, existe diversos tipos de problema no trânsito, mas hoje exatamente vamos falar sobre três e vamos dar as soluções desses problemas de trânsito. E essas soluções vão ser baseadas na especialista de trânsito, Irene Gomes, que ela fala em algumas matérias também sobre como parar com essa violência no trânsito e os problemas que ocorrem. Bom, começando com o primeiro exemplo, vou falar sobre os táxis no ponto de ônibus. Os taxistas são chamados no ponto de ônibus, impedindo e atrapalhando o motorista a deixar os passageiros os passageiros do ônibus, para que eles cheguem ao seu destino. Isso pode até causar uma discussão pelo estresse do dia a dia. E uma solução seria os passageiros do táxi parar de chamar os taxistas para o ponto do ônibus. Os taxistas costumam andar na faixa de ônibus sem estar com o passageiro. Eles podem andar quando eles estão com os passageiros na faixa de ônibus, mas mesmo sem os passageiros, eles costumam andar na faixa de ônibus. E isso é errado também, porque são muitos carros que precisam. Isso também é errado. O segundo que eu vou falar são os veículos que desrespeitam o sinal vermelho. E muitas pessoas, por estarem cansadas de seus trabalhos, a correria de São Paulo também, acabam ultrapassando os sinais vermelhos. E por isso muitas pessoas acabam em acidentes e essas coisas. É muito perigoso, tanto para o motorista, quanto para os pedestres e os ciclistas. Além de arriscar a vida de todos, atrapalha o andamento do trânsito, pois o outro lado que o farol abriu, ele não pode andar por causa que tem um carro atravessando a rua ainda. E a solução para isso seria menos tempo de trabalho, porque as pessoas ficam muito alvoroçadas para chegar em seus lares. E o outro fator que vamos falar, o terceiro, são os motoristas de ônibus que não param nos pontos. Muitas vezes o ônibus está cheio demais e não cabe mais pessoas, está muito lotado. Então o motorista opta por não entrar, pelo menos até por o melhor estado das pessoas, para elas não ficarem tão comprimidas num local só. Outro tema que vamos abordar é violência do trânsito. E um subtema seria carros versus pedestres, que é mais ou menos assim, muitas ruas não têm farol e faixa para pedestres. Então os pedestres tentam passar, só que os carros não dão passagem. Isso é um problema constante que deveria ser melhorado. E em todos os locais para atravessar, deveria ter uma faixa para pedestres e um farol para os pedestres poderem passar, porque os carros não dão vez e aí os pedestres ficam lá e eles fizeram uma lei que se você colocar a mão assim para parar, os carros deveriam parar. Mas aqui os carros nunca param e assim acaba os pedestres vão atravessando e acaba tendo muito acidente, por isso também. E também tem aqueles guardinhas que dão passagem para o pedestre, como no Shopping Aricanduva, fica um guardinha que ele apita para os pedestres passarem e depois ele apita para os carros voltarem. Poderia também ter mais desses, que ajuda bastante os pedestres para que eles possam atravessar e continuar a sua rota. Entre esses problemas de violência de trânsito, temos também ciclistas e velocidade. Os ciclistas, eles muitas vezes não costumam andar na ciclovia e também, muitas vezes também não acaba tendo ciclovia para que os motociclistas andem. E eles também andam na contramão. Isso acaba atrapalhando para quem está vindo com o carro e pode ser que eles não vejam, acabam se chocando, isso pode acontecer diversos acidentes. Então a solução para os ciclistas, deveriam ter mais ciclovias para que eles andem, por exemplo, em todos os lugares, porque está bem amplo, e que eles evitem também andar na contramão
E também sempre seguir o fluxo dos carros, mesmo que não tenha ciclovias, eles seguiriam o fluxo. Eu vou falar sobre poluição sonora. O significado de poluição sonora é quando um som, como músicas, buzina ou até mesmo brigas, a voz da pessoa, saem da altura do normal. E isso pode causar vários problemas, como estresse, depressão, perda de audição, agressividade, perda de atenção e concentração, perda de memória, dores de cabeça, aumento da pressão arterial, cansaço, gastrite e úlcera, queda de rendimento escolar e no trabalho, surdez em caso de exposições de nível autismo. E no trânsito do Brasil tem muito problema com isso, porque tem muito barulho excessivo no trânsito, com os carros buzinando por causa que tá com pessoas paradas, e isso vai causando briga, vai causando violência, acidente, perda de atenção, essas coisas todas. E, olha, sinceramente, o maior problema que eu vejo na poluição sonora é que as pessoas ficam muito estressadas, ficam batendo uma na outra e ficam causando vários acidentes que não deveriam existir. Isso tudo é por causa de estresse. Vamos desestressar aí. Bom, sobre poluição sonora é isso. Eu vou falar sobre poluição ambiental. Os problemas causados da poluição ambiental é que ele prejudica o ecossistema. Isso pode fazer com que vegetais e animais e, enfim, comida, pode ser, as espécies deles podem ser extintas. E com isso, o ser humano também é prejudicado, porque ele precisa comer, beber e respirar, né? O ar. E no trânsito, o problema da poluição ambiental é que tem muita pessoa ignorante que acaba achando que jogar lixo na rua vai ajudar o gari a ter um trabalho. Eu acho que é o gari o nome. E, tipo, sabe, jogar o lixo na rua, ele vai ter o que limpar, então ele vai ter sempre um trabalho. Isso não é verdade. O lixo jogado na rua pode entupir os bueiros, pode causar enchentes, pode causar N problemas, e aí a pessoa fica falando assim, não, eu faço por bem. Eu falo isso porque meu pai falava isso. Não tô chamando ele de ignorante. E isso não só polui o ambiente, não só isso polui o ambiente, né? Carros como não cuidados, assim, que soltam aquela fumaça enegrecida pelo escapamento, se eu não me engano é escapamento o nome, também polui o ambiente, polui o ar. E... Bom, eu acho que são carros velhos, né, que fazem isso, porque eu nunca vi um carro novo fazer isso. Então a solução, né, seria arrumar o carro, né? Mas tudo bem. Eu vou falar um pouco. Eu vou falar agora as coisas. Quanto tempo elas levam pra desaparecer do mundo. O papel, ele leva de 3 meses. O jornal, ele leva de 6 meses. Palito de madeira, de palitinhos de esticar o dente, 6 meses. 6 meses. Pedaço de pano de 6 meses a 1 ano. Fralda descartável biodegradável 1 ano. Isso porque é biodegradável, né? 1 ano. Ponta de cigarro 20 meses. Ciclete 5 anos. Um negocinho desse tamanico, 5 anos. Isopor 8 anos. Lata de aço 10 anos. Nylon mais de 30 anos. Copos de plástico 50 anos. Plásticos 100 anos. Tampas de garrafa 150 anos. Garrafa plástica 400 anos. Fralda descartável comum, 450 anos. Como assim? Mas tudo bem. Pneu, 600 anos e vidro, 4.000 anos. Vidro, 4.000 anos. Mas tudo bem. Então, vamos deixar por aí, né? Porque não quero me estressar, ainda estou nas minhas férias. E sendo só isso, eu quero deixar bem claro que o pessoal os brasileiros que jogam lixo na rua pra entupir os outros, pra falar que é pra fazer um bem pro gari, não é não. Vocês não me representam como brasileiros, viu? Desculpa então, tchau.